Senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, senhores assessores, funcionários do Parlamento, vamos iniciar a nossa reunião de hoje, dia 17 de dezembro. Antes de irmos para a primeira audição, vamos primeiro votar aqui as atas e antes de iniciarmos a votação das atas, de acordo com as novas instruções, portanto, tenho que informar que a deputada Eva Brás Espinho foi substituída pela deputada Ana Oliveira e que o deputado Alberto Machado foi substituído pelo deputado Nuno Gonçalves, portanto, ambos do PSD. Antes de votarmos, também de acordo com as novas instruções, tenho que informar quem é que não está presente para o voto. Portanto, não está presente a Sra. Deputada Ana Santos, não está presente o Sr. Deputado André Ventura, a Sra. Deputada Joana Mortágua, o Sr. Deputado Alfredo Maia, o Sr. Deputado Paulo Moacho, o Sr. Deputado João Pinho de Almeida e a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Só para a vossa informação, isto tem a ver com a questão da votação. Ser nominal, por isso é necessário fazer estes procedimentos. Vamos então apreciar e votar as atas número 20, 21, 22, 23, 24 e 25, referentes às reuniões dos dias 11, 18, 22, 25, 29 e 30 de outubro de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por todos os deputados presentes. O que diz respeito ao ponto 2, de acordo com mesa e coordenadores, portanto, foi adiado, portanto, não vamos discutir esse ponto. Vamos agora para o ponto 3, discussão e votação do requerimento do PSD para solicitar esclarecimentos complementares ao depoimento escrito do Dr. Manuel Pizarro na qualidade de ex-ministro de Saúde. Não sei se querem tomar palavra ou procedemos já à votação. Se calhar já todos estamos habituados a estes pedidos, já não vale a pena estarmos com grandes discussões, portanto vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Atenção, há uma abstenção do PS por todos os membros do grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado João Paulo Correia, o Sr. Deputado André Riz, a Sra. Deputada Ana Brunhosa e o Sr. Deputado Jorge Botelho. Os restantes deputados votaram a favor, portanto está aprovada pela maioria dos deputados presentes. Vamos passar agora ao ponto 4, portanto, a votação do requerimento do PS para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Lusíadas. Vamos proceder também à votação. Quem vota... se o Sr. Deputado quiser apresentar o requerimento, mas eu não sei se justifica, visto também não foi apresentado o anterior. Ok, nesse caso o Sr. Deputado tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. É só para sublinhar um aspecto no requerimento que foi muito vincado na altura que o PS o anunciou no fim da audição, que é que se o Presidente do Conselho de Administração do Lusíadas Saúde se faça acompanhar da pessoa que, de facto, pode dar as respostas à Comissão acerca de quem marcou e quem desmarcou a consulta das crianças. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, da parte do Partido Socialista, só um esclarecimento relativamente a esta parte, especificamente da pessoa, porque eu não consigo perceber bem o objetivo. Ou seja, nós já sabemos que as consultas foram marcadas via aplicação e desmarcadas via aplicação. Portanto, quem é a pessoa, ou seja, como é que nós identificamos isto? É porque às tantas, já no caso de Santa Maria, estamos a ouvir pessoas, supostamente, que foram responsáveis pela marcação da consulta, que afinal não são. Portanto, eu não consigo perceber o objetivo desta parte. Já agora, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, é assim, portanto, a ideia aqui é chamar para a audição o Presidente do Conselho de Administração, especificando concretamente qual o objetivo e o que é que se pretende e pedindo para ele vir acompanhado da pessoa que ele acha que deve responder a essa questão, caso ele próprio não saiba responder. Penso que é esse o objetivo do requerimento. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, como fomos nós que apresentamos o aditamento ao requerimento, só não só dizer que secundamos o requerimento do Partido Socialista, mas compreendemos a questão que a deputada Joana Cordeiro levanta. Não obstante isso, achamos que será positivo que alguém do Hospital Lusíadas nos venha explicar como é que se processam os mecanismos de marcação de consulta perante a estranheza que todos nós manifestámos na oportunidade de uma consulta marcada e desmarcada na véspera de um dia de realização de consulta noutro espaço. Apenas só isso e, portanto, subscreveremos a proposta do Partido Socialista neste aspecto, sem abstenção. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro. Então, mas o objetivo é nós ouvirmos duas pessoas? Ou seja, o que é o Presidente do Conselho de Administração vir acompanhado com outra pessoa? Ou são duas audições? Segundo o que eu percebi do pedido feito, é assim, temos que considerar que o Presidente do Conselho de Administração é o responsável máximo pelo hospital, atendendo que todas as outras pessoas que estiveram presentes nesta comissão até agora não conseguiram responder a essa questão. Então, nesse caso, penso que tem lógica perguntar à pessoa máxima que representa e manda, digamos, no hospital. Será da responsabilidade dele encontrar a forma de satisfazer a pergunta que nós pretendemos respondida. Penso que é essa a lógica do pedido. Sr. Deputado, pode. Obrigado, Sr. Presidente. Sim, conforme acabou de dizer, quem será ouvido será o Presidente do Hospital Lusíadas Saúde de Lisboa, e o intuito é que o próprio consiga responder às questões da Comissão. Já também percebemos que há partidos que têm mais dúvidas do que outros acerca disto, mas é importante que o próprio responsável máximo do hospital esclareça à Comissão, porque certamente que ele, quando aqui chegar, vai procurar toda a informação e todas as decisões foram tomadas que levaram à marcação e à desmarcação. E até pode chegar cá e confirmar tudo o que já ouvimos, como também pode trazer surpresas na informação. Julgo que seria um desperdício não ouvir o Presidente do Hospital Lusíadas sobre este respeito. Se o responsável por toda a informação que será prestada à Comissão será sempre ele, na qualidade de Presidente. Se o próprio quiser fazer-se acompanhar de um outro responsável, terá que informar a Comissão, eu sou Presidente da Comissão. Agora, não pode endossar a responsabilidade de outra pessoa, porque é ele que está a ser chamado a depor na Comissão. Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sr. Presidente, o meu ponto, ou a minha dúvida é este requerimento está feito de uma forma que não é habitual em nenhum requerimento que nós já fizemos aqui na CPI. Nós estamos a pedir a audição de uma pessoa e que venha acompanhada de outra. É só isto, ou seja, isto é uma forma, é um requerimento que não é habitual. Ou seja, portanto, nós queremos ouvir quem? Queremos ouvir o Presidente do Conselho de Administração de Lusíadas de Lisboa, tudo bem, e aí nós estamos a favor. Eu não consigo perceber esta questão do acompanhado por outra pessoa, então para isso fazemos outro requerimento em que venha alguém que seja indicado pelo Conselho de Administração. Eu não percebo esta forma e acho que antes de votar isto devia ser clarificado. Portanto, o que é nós ouvirmos uma pessoa que venha acompanhada de outra? Isto não é um requerimento, porque para isso, então, quer dizer, podíamos fazer isto de outra forma para outras audições. Eu não consigo perceber esta forma de fazer o requerimento. Para isso tínhamos duas pessoas diferentes. E gostava de clarificar isto antes de tomar uma posição enquanto voto. Atenção, que eu chamo a atenção que o que diz o requerimento é... Senhores deputados, por favor, o que diz o requerimento é, portanto, Dr. Vasco Antunes Pereira, acompanhado pelo responsável pelos agendamentos das consultas no Hospital Lusíadas. Portanto, está especificado quem é que se está a tentar ouvir aqui, que é quem foi responsável pelo agendamento das consultas. Como até agora, de facto, em todas as audições efetuadas, não foi possível apurar quem é essa pessoa, porque todos eles deram uma justificação em que não eram os próprios, seria outra pessoa a fazer isso. Eu penso que é esse o sentido que se tenta encontrar aqui. Como não conseguimos nós identificar nem através de nenhuma audição até agora, há duas opções. Ou realmente o Dr. Vasco Antunes Pereira pode responder diretamente quem é que efetuou realmente esse agendamento, ou pode indicar à Comissão quem é que efetuou, ou pode, mas é assim, está aqui claro no requerimento. Portanto, o que se pretende saber é
Quem é o responsável? Ou ele responde, ou ele indica. Isto, digamos que é uma opção que o Dr. Vasco Antunes Pereira tem. De toda maneira, é assim, eu penso que podemos, obviamente, continuar a discutir isto, mas eu penso que não vamos adiantar aqui, neste momento, grande coisa a esta discussão. Portanto, obviamente que acho que não podemos continuar a discutir, mas não vamos adiantar a grande situação. Sra. Deputada. Sr. Presidente, a dúvida só que eu tenho é quem é que nós vamos inquirir. É o Presidente do Conselho de Administração? Ok. O que diz no requerimento é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem requerer a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Luzia das SGPS, Dr. Vasco Antunes Pereira, acompanhado pelo responsável pelos agendamentos das consultas no Hospital Luzia de Lisboa. Se ele vier acompanhado, nós questionamos é uma pessoa, portanto não questionamos duas. Portanto, quem é que nós vamos questionar? É o Presidente do Conselho de Administração. E se é o Presidente do Conselho de Administração que vamos questionar, o vir acompanhado, devíamos era perguntar quem é que era a pessoa responsável pela marcação da consulta e chamar os dois. Isto é o que me parece mais correto. Sr. Deputado António Rodrigues. Sr. Presidente, eu não quero tornar interminável esta discussão. Objetivamente, o que a Comissão pretende saber é como é que se processam as marcações de consultas no Hospital Lusíadas para entender. Naturalmente que o responsável máximo é o Presidente do Conselho de Administração, mas não vejo o Presidente do Conselho de Administração, seja de que instituição for, que conheça os pormenores de marcação de uma consulta médica no seu hospital. E, portanto, tal como já aconteceu noutras audições, em que o inquirido vinha acompanhado de alguém que poderia prestar informações complementares a quem estava a ser inquirido, é isso que nós aditámos, esse pedido ao requerimento do Partido Socialista nesta lógica. Se a pessoa responsável, neste caso, pelas marcações, acompanhar o Presidente do Conselho de Administração, ou CEO, seja o que for, pode, no momento, prestar essas informações ao Presidente ou ao CEO para prestar declarações aqui na Comissão. E assim, objetivamente, sabemos, naquele dia e naquele momento, caso contrário, é inútil haver o CEO que não marcou consultíssima nenhuma. E, portanto, então fôssemos diretamente à pessoa da marcação. Mas não quisemos ir, tem que ser e deve ser o responsável máximo. Nesta lógica, que já aconteceu aqui, de haver um inquirido, trouxe pessoas do seu Conselho de Administração, não me lembro agora se foi o Inspetor-Geral da IGAS, se foi de outra instituição qualquer, trazia pessoas que podiam dar informações complementares para que aquele que estava a prestar declarações pudesse esclarecer a Comissão. Não inquirir a pessoa, mas vir acompanhado de... Obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação do requerimento. Neste momento está presente a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu apenas estou a referir isto porque agora para a votação temos que indicar sempre quem são os presentes, porque é a votação nominal. Quem vota contra? Portanto, o que vamos votar é o requerimento do PS para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Luzia das SGPS S.A. Quem vota contra? Quem se abstém? Há uma abstenção da Sra. Deputada Joana Cordeiro. Quem vota a favor? Está aprovada pelos restantes deputados presentes. Obrigado. Só uma última informação. No que diz respeito, obviamente, ao depoimento escrito do Dr. Manuel Pizarro, os outros partidos têm prerrogativa também de apresentar mais perguntas, se assim o entenderem. Vamos estipular aqui o prazo de dia 20 para podermos proceder durante depois o período, vamos chamar de não atividade da Assembleia para serem enviadas essas perguntas. Portanto, peço a todos os grupos que até ao final, até às 18 horas do dia 20, enviem as perguntas dirigidas ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, se assim o entenderem. Finalmente, vamos à última votação, que é a suspensão dos trabalhos da Comissão de 20 de dezembro de 2024 a 6 de janeiro de 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado pela totalidade dos deputados presentes neste momento na Comissão. Obrigado. Vamos parar durante uns minutos para iniciarmos a nossa primeira audição de hoje.
Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a segunda parte da nossa reunião de hoje com a audição da doutora Joana Coelho, na qualidade responsável pela marcação das primeiras consultas no Hospital de Santa Maria e coautora da carta dirigida ao então diretor clínico do Centro Hospital de Santa Maria a contestar o tratamento ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. A doutora Joana Coelho não vai fazer nenhuma intervenção inicial. Vamos proceder imediatamente para as perguntas e, antes de dar a palavra ao primeiro grupo parlamentar, vou informar a doutora Joana Coelho de que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Vou dar agora a palavra ao primeiro grupo que está presente e que vai inquirir, que será a Sra. Deputada Inês Sousa Real, representante do PAN, que pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e demais equipa de assessorias presentes. Doutora Joana, muito obrigada pela sua presença. As perguntas que tenho são muito objetivas. Desde logo, quem é que lhe solicitou a marcação da consulta e quais os procedimentos habitualmente em prática no hospital para este efeito? Obrigada pelas questões. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os senhores deputados e o Sr. Presidente. Em relação à marcação da consulta, como também já penso que foi aqui referido, esta consulta, eu fui aqui chamada como uma das triadoras do sistema de marcação de consultas, mas esta consulta não seguiu esse procedimento, portanto não houve um pedido a nível do nosso sistema informático, que é o sistema de CTH, portanto consulta a tempo e horas, e portanto não houve, nem por mim, nem por nenhum elemento triador da nossa equipa de neuropediatria do Hospital de Santa Maria, uma marcação nesse circuito, desse circuito de triagem, que costuma ser o circuito habitual de marcações de consulta. E, portanto, não foi marcada por mim, nem por nenhum dos meus colegas. No âmbito desse processo, teve algum contacto por parte de algum familiar ou até mesmo por parte de alguém do Ministério para efeitos desta mesma consulta ou acompanhamento posterior do processo? Não, eu pessoalmente não tive contacto absolutamente nenhum, nem por parte da família, nem por parte de outras pessoas, para a marcação da consulta. À semelhança dos seus colegas, subscreveu também esta carta dirigida ao diretor clínico. O que é que vos motivou, porque gostaríamos de ouvir também na sua primeira pessoa, tendo em conta que já ficou claro também do anterior depoimento, que efetivamente, qual o procedimento que estava instituído no âmbito hospitalar, mas também as motivações que levaram à mesma, mas gostaríamos também de ouvir na sua primeira pessoa, até para afastar qualquer outro tipo de suspeição que pudesse existir, o que motivou a escrever esta carta quando tomou conhecimento do caso. O meu motivo também foi o motivo que penso que foi transversal aos outros elementos da minha unidade e que foi realmente uma chamada de atenção, um alerta, como a própria carta assim o indica, no sentido de todo o esforço que nós, elementos do SNS, fazemos diariamente versus alguns gastos e alguma questão aqui económica que se coloca. Nós tratamos doenças raras, não é? Tratamos doenças para as quais, felizmente, e atualmente e cada vez mais têm vindo a ser descobertos novos fármacos, mas aqui a nossa questão também é um bocadinho colocar à consideração das entidades que achamos que são as entidades competentes para o decidirem, se podemos fornecê-las, ou seja, se o nosso SNS suportaria fornecer esses fármacos e estas novas opções terapêuticas e a quem de direito é que isso competiria decidir, no fundo. Foi esta a nossa principal motivo para escrever a carta e a minha incluindo. Seria importante, não obstante já termos ouvido aqui a sua colega, perceber como é que tomou conhecimento destes factos, da existência, portanto, então, desta consulta, deste caso em concreto, e também se à data, e apesar de já ter havido aqui também muita informação a este respeito, qual é que era a lista de espera e qual é que era o contexto hospitalar também em que surge depois todo este tratamento? A forma como eu tive conhecimento foi através do relato da doutora Teresa Moreno, portanto, que trabalha comigo e que é um dos elementos da nossa unidade e, portanto, foi através por intermédio da doutora Teresa.
Em relação à lista de espera, nós fazemos um esforço diário para que essa lista de espera seja a menor possível e conseguimos, com grande esforço da nossa parte, como disse, que a lista de espera não ultrapasse nunca os 2, 3 meses. Sempre que há pedidos que são prioritários, portanto, a nossa função como triadores, e nós todos somos triadores, não é? A nossa função é fazer a triagem destes pedidos, ou seja, com base na informação clínica que a pessoa que solicita a consulta nos dá, nós damos uma prioridade àquela criança que nos é pedida a consulta. Sempre que são pedidos urgentes, triados como urgentes, as crianças são vistas no período máximo de 1 mês, e sempre que são pedidos triados como normal, e portanto sem essa prioridade máxima, no prazo de 3 meses. Fazemos há alguns anos, e acho que fazemos muitas vezes sobrecarregando a nossa atividade assistencial. Portanto, nós temos um período limite de consultas, mas muitas vezes, quando são pedidos prioritários, nós tentamos, com um esforço nosso, ver essas crianças fora do nosso horário, e, portanto, ou com uma sobreposição de consultas, que nem sempre é o desejável, mas é a forma que nós temos de não ter um tempo de espera. Sempre que a situação o permite. Portanto, nós tentamos ao máximo que esse tempo de espera seja reduzido, o mais reduzido possível, não é? Também referiu, portanto, que não foi contactada por ninguém, no entanto, resultou claro também de outros depoimentos, e pergunto-lhe a mesma coisa, que estas crianças estavam referenciadas internamente como tendo vindo por indicação do Sr. Secretário de Estado da Saúde. Confirma também esse facto, portanto, se era essa a informação que internamente existia, e se, ao decurso de todo este processo, se foi contactada posteriormente por alguém ou não. Não sei dizer quem é que solicitou a marcação destas consultas. Como disse, o contacto não foi feito comigo, pessoalmente. Sei por relato de outra colega da unidade, a doutora Teresa, mas pessoalmente nunca houve nem nenhum mail, nem nenhum telefonema, nem nenhum pedido para que esta consulta. Portanto, não sei como é que ela chegou. Sei sim dizer-vos que não foi através do sistema informático, portanto, deste pedido de CTH, e posteriormente, mesmo ao longo do seguimento das meninas, não tive nenhum contacto de ninguém fora do hospital. Só uma última questão. Resultou também do último depoimento que, de alguma forma, havia a convicção por parte da equipa, e o que até motivou a escrita da carta, que no fundo estaríamos aqui perante uma circunstância do chamado turismo de saúde e que, portanto, não haveria aqui a intenção dos pais destas crianças de virem morar para Portugal. Também é essa a sua convicção? Sim, essa também é a minha convicção. Sim. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Doutora Joana Coelho. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Doutora Joana. Muito obrigado por estar aqui presente. As perguntas que lhe irei fazer irão andar aqui muito à volta da sua atuação neste processo, a indicação e a referenciação do mesmo e também o seu conhecimento do caso. E é por aqui que eu quero começar. O conhecimento que teve deste caso. A doutora Joana referiu que a consulta não seguiu o procedimento. Então, qual foi o procedimento que a consulta seguiu? Acho que essa pergunta já foi feita à pessoa que marcou a consulta, não é? A quem foi dada a indicação para marcar a consulta. Houve um pedido, e seguramente não lhe sei dizer de quem, mas houve um pedido para que a minha colega marcasse essa consulta. E essa consulta foi marcada, foi dessa forma. Doutora Joana, o doutor Levi Gomes referiu que, no depoimento à IGAS, que a doutora Joana Coelho, juntamente com a doutora Teresa Moreno, era quem seguia o caso médico que estamos aqui agora em análise. A doutora não sabe quem é que solicitou, então, a marcação da consulta. Poderia ter sido o doutor Luís Pinheiro? Não sei, portanto, não consigo dizer que poderia ou não. Não sei mesmo porque este contacto não foi feito comigo. Eu faço também consulta de neuromusculares, não fazia na altura e, portanto, o meu acompanhamento da situação foi
vi as meninas em consulta algumas vezes depois de terem realizado o tratamento. Fiz algumas consultas com as crianças e com os pais e muitas vezes acompanhei a doutora Teresa também no seguimento destas consultas. Portanto, o meu conhecimento é um conhecimento técnico de ter acompanhado a situação e de ter acompanhado as evoluções que as duas meninas foram fazendo. Muito obrigado, doutora. É um conhecimento técnico, certo, mas as relações pessoais não são estanques, existem. A doutora não me quer convencer que nunca tenha abordado este tema, por exemplo, com a doutora Teresa Moreno. Este tema, como pode imaginar... Estamos a falar, doutora, sobre a marcação. Sim, sobre a marcação. Foi abordado algumas vezes, portanto, e se também têm acesso ao processo clínico, não é? Na primeira consulta, a informação que diz é que foi a pedido do Secretário de Estado. Não vos sei dizer, porque, novamente, não foi um pedido feito a mim, e foi a outra pessoa, e, portanto, o meu conhecimento advém daquilo que outra pessoa me diz, e, portanto, é a única informação que eu vos consigo transmitir. Muito obrigado, doutora. Mas o que é verdade é que foi comentado com a doutora pela sua colega que teria sido a pedido do Secretário de Estado que foi feita esta marcação. Podemos dar isso como fixo? Correto. Muito obrigado, doutora. Doutora, nos casos normais, como é que são feitas estas marcações? Ou neste caso concreto, no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, como é que são feitas as marcações? As marcações de consulta são feitas de diferentes formas. Temos este processo que já foi aqui falado do CTH, portanto é uma plataforma informática em que o médico do centro de saúde, ou o médico que está na urgência, ou o médico de outra unidade hospitalar, ou de outro serviço dentro do próprio Hospital de Santa Maria, está a observar uma criança, acha que ela deverá ser avaliada em consulta de neuropediatria, vai a esta plataforma informática e inscreve essa criança, dando uma informação clínica da gravidade, da idade, da situação que ele acha que necessita de ser avaliada por um colega de neuropediatria, e nós temos depois acesso, nós, elementos e triadores da unidade, temos acesso à listagem de todos os pedidos que diariamente vão sendo inseridos. O papel do triador, como eu referi, é dar uma prioridade, urgente ou não urgente. E o serviço administrativo depois marcará em função disso e em função das vagas existentes em cada médico, dará depois aos pais a data de consulta. Há, como também já foi referido, algumas situações que não seguem este procedimento. São situações, por exemplo, se uma criança vai à urgência durante um fim de semana e se um de nós, neuropediatras assistentes, é contactado, eu posso dizer, olha, eu acho que esse menino devia ser reavaliado amanhã, segunda-feira, eu vejo, ele que venha ter comigo à minha consulta. Portanto, eu aí autorizei uma marcação de consulta, mas ele não terá nenhum processo no CTH que me permita agendar a consulta. Portanto, foi autorizada diretamente por mim. Todos os dias nós temos muitas solicitações de pais de outras crianças que seguimos, de colegas nossos de outros hospitais, que diretamente a nós nos pedem: achas que podias ajudar este menino, achas que o podias ver? E eu posso dizer, sim, olha, ele que venha ter comigo amanhã que eu vejo. Portanto, há muitos pedidos diretos, não é, a nós, e que nós, em função daquilo que também que nos pedem, e se achamos que somos a pessoa certa para ajudar a criança em questão, marcamos uma consulta. E, novamente, esses pedidos não seguem o procedimento de ter uma inscrição na plataforma do CTH. Muito obrigado, doutora. Podemos concluir que, neste caso, neste processo, a urgência estava fixada por ela própria. Era urgente por natureza este caso, certo? Certo. O que eu lhe queria perguntar era se a doutora teve conhecimento de um e-mail enviado por Carla Silva no dia 20 de novembro. Teve conhecimento ou não teve conhecimento desse e-mail? Não tive conhecimento. Nunca falou com ninguém sobre este e-mail? Nunca vi esse e-mail. Nunca viu, mas falou. Isto leva-me, por causa da pergunta da carta que a doutora também foi coautora. Doutora, a mim deixa-me alguma dúvida.
que o conteúdo da carta seja somente uma chamada de atenção por fatores económicos. Quem lê a carta, e perdoe-me se não for essa a intenção, parece-me que há algo mais do que essa chamada de atenção na parte económica. Há quase como uma revolta dos profissionais de saúde. Não sentiu isso quando assinou? Assinou mesmo só para chamar a atenção dos problemas que o Serviço Nacional de Saúde está a ter e nos custos-benefícios e que os profissionais diariamente fazem para colmatar a ineficiência e muitas vezes a ineficácia de dar respostas diárias. É só por isso. Não teve nada a ver com uma chamada de atenção para este caso em concreto. Não teve nada a ver com uma chamada de atenção para este caso em concreto. Foi mesmo, genuinamente, uma alerta de que esta situação se iria repetir e provavelmente poder-se-á repetir no futuro. Não estamos só a falar desta doença, mas, como disse, existem vários fármacos que custam mais do que este que está aqui em questão e que nós achamos, e eu, Joana, continuo a achar isso, que esta questão vai se colocar no futuro se não existir alguma limitação aqui destes recursos. Doutora, para finalizar, pode identificar, doutora, se tem conhecimento ou ouviu dizer ou comentou ou à mesa do café com uma colega sua durante o horário de trabalho que terá havido ou existido alguma pressão política para além desta ou casos semelhantes para condicionar marcações? Não tenho conhecimento. Só este. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, doutora Joana Coelho. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Abrunhosa. Pode inquirir diretamente a depoente responder diretamente. Tem a palavra a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Doutora Joana Coelho, muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos que já nos foi dando. A doutora Teresa Moreno referiu nesta CPI que ficou irritada, e são palavras da própria, com o facto de a primeira consulta ter sido agendada por indicação. E ela disse, apesar de ter escrito por indicação do Secretário de Estado, referiu aqui que também havia uma indicação superior ao Sr. Secretário de Estado. Portanto, nós não sabemos aqui, não lhe estou a perguntar sobre isso, estou apenas a fazer aqui um ponto, é que num ponto dizemos que é a indicação do Sr. Secretário de Estado, mas também aqui referiu indicação superior ao Sr. Secretário de Estado, apesar depois da diretora do Departamento ter também negado que não conhecia qualquer indicação superior ao Sr. Secretário de Estado. E, portanto, eu estou apenas aqui a sublinhar as contradições que aqui temos e, portanto, tudo o que nos possa dizer sobre isso é ouvir dizer, porque já nos disse que não foi contactada. A minha questão vai no seguimento do que o Sr. Deputado que me antecedeu também referiu. É que eu também leio a carta e também duvido que não tenha partilhado desta irritação da doutora Teresa Moreno e, portanto, pergunto-lhe se também partilhou desta irritação, com falta de meios, com encerramento de uma enfermaria, a carta é muito clara e com a possibilidade de tratamentos caros se também participou desta irritação e se isso de alguma maneira também a motivou a escrever a carta e, portanto, que nos explique um bocadinho qual foi a motivação, com o maior dos respeitos, doutora Joana, pelo vosso trabalho e colocando-nos nos vossos sapatos, conseguimos também sentir, provavelmente, algum dos sentimentos que tiveram, mas gostava de ouvir. A motivação para termos escrito e entregue a carta foi mesmo a questão económica que ela nos traz. Não partilho dessa irritação, mas porque talvez não tenha sido a primeira pessoa a quem... com o qual isto tudo aconteceu, não é? Portanto, vivi um bocadinho como uma observadora. Em relação à carta, acho que já disse aquilo que me motivou e que nos motivou como equipa a escrevê-la.
Obviamente que, sendo médica, também vejo e percebo as famílias que querem ter acesso e que querem ter acesso aos melhores tratamentos e, obviamente, isso nós, enquanto médicos, percebemos essa questão. E, portanto, acho que o nosso único objetivo comum foi mesmo a questão financeira que isso acarreta. Muito bem. No depoimento do Dr. António Levi, de facto, ele refere que quem segue as crianças com este tipo de doença são a doutora Teresa Moreno e eu, pela primeira vez, apercebi-me que seria também a doutora Joana Coelho. Portanto, admitimos que teve contacto com a mãe, teve contacto com a família e minha pergunta, teve contacto com a mãe destas meninas? Sim. E qual era o comportamento que a mãe tinha? Porque nós vimos muitos mails da mãe em que a mãe invocava, aliás, chegou a invocar que tinha todas as autorizações, até à senhora Ministra, chegou a dizer que tinha cunha do senhor Presidente da República, e a minha questão é qual era a postura da mãe nas consultas, porque se nota e percebe-se que a mãe, quando se apercebeu que as crianças só teriam o medicamento depois da aprovação da EMA, a sua estratégia foi fazer pressão no hospital e, portanto, usou todos os argumentos. E, portanto, a minha questão concreta é qual era o comportamento também quando assistia às crianças? Eu conheci os pais das meninas durante o tratamento e depois de terem feito. E, portanto, a postura dos pais foi sempre a mais adequada possível, mas, como digo, conheci-os numa altura em que o medicamento já estava e foi feito. Portanto, esse é o conhecimento que eu tenho desta família. Teve sempre uma postura adequada, sempre muito preocupados e sempre muito empáticos com os profissionais de saúde que os acompanhavam. Os ambientes nos hospitais são ambientes muito pequenos e, portanto, tudo se sabe. E nós ouvimos aqui falar de rumores, de algumas expressões que eu não vou aqui repetir, até porque nem todos os profissionais do hospital os ouviram e, portanto, a questão que eu aqui coloco é se mesmo nessa fase havia rumores de que alguém teria intercedido e acelerado o tratamento das meninas. Não, nessa fase não havia esses rumores. Não ouviu esses rumores nessa fase, mas a peça jornalística e o Dr. António Levi Gomes presta declarações, e elas são públicas, já depois das meninas terem levado o tratamento. Portanto, há profissionais que ouviram rumores, a senhora doutora não ouviu rumores, nenhum rumores. Não ouvi esses rumores. Muito bem, eu também não quero que digam que não ouviu. Do conhecimento que teve, médico, científico, as crianças reuniam ou não os requisitos para terem direito ao tratamento? Reuniam os requisitos para terem feito o tratamento que fizeram. Do conhecimento que tem, até porque também faz triagem, para além de acompanhar as crianças, houve algum caso que tenha ficado por tratar por causa destas meninas terem feito o tratamento? É uma questão muito importante e não houve nenhum doente que tivesse ficado por tratar nestas circunstâncias. Do conhecimento que tem, diria que se a senhora tivesse estado, a senhora doutora Joana, estivesse estado no papel da doutora Teresa Moreno, teria tomado a mesma decisão que a doutora Teresa Moreno tomou? Em relação às meninas, ao tratamento? Sim, teria. Portanto, considera que foi uma decisão adequada, que essa decisão não prejudicou outras crianças na mesma situação e que a senhora também teria tomado a mesma decisão. Há bocadinho falou-nos dos agendamentos informais, de pedidos diretos e, portanto, significa que não são pedidos que são inscritos nas plataformas e que até podem ser pedidos que vêm através de colegas, etc. Qual é a diferença, na sua opinião, para a opinião pública, entre um pedido que lhe chega por um colega ou um pedido que lhe chega por outra via?
mas sendo situações urgentes, ou seja, independentemente de onde lhe vem o pedido, porque é o que aqui estamos a falar de um pedido informal, outra coisa é outra coisa, já lá vou. A partir do momento em que é uma situação urgente, interessa-lhe de onde é que veio o pedido, porque acabou de dizer que há pedidos diretos, ou seja, que não são registados. Estas meninas, se lhe tivessem vindo de alguém, da própria prima, que andou, que tratamento, que atenção lhe merecia este caso? Exatamente o mesmo, não é? Trata-se de uma doença neurodegenerativa grave, que até há bem poucos anos atrás era fatal nos primeiros meses de vida e, portanto, é uma doença que para nós é emergente avaliar e tratar. Portanto, se as crianças lhe tivessem aparecido pelo centro de saúde, as crianças teriam tido ao medicamento, uma vez que tinham nacionalidade portuguesa, ou se tivessem sido referenciadas por um outro colega, elas teriam tido o tratamento. Exatamente. Muito obrigada, doutora Joana, muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, doutora Joana Coelho. Sr. Deputado António Rodrigues, pede a palavra. Desculpe. PS quer-me cá silenciar. Apoio uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Ana Brunhosa acabou de colocar na boca da mãe das gêmeas que teria, e cito, havido uma cunha do Presidente, na declaração da doutora Daniela Martins. Tanto quanto me recordo, nem a doutora Daniela Martins disse isso nesses termos, nem qualquer outro testemunha ou depoente veio aqui utilizar essa expressão. E, portanto, para efeitos de data, para que fique claro que nunca essa expressão foi usada por nenhum depoente nesta Comissão relativamente a essa matéria. E, portanto, pode terem feito outro tipo de sugestões, mas nunca essa expressão foi feita em nenhum depoente nesta Comissão. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Brunhosa, tem a palavra. Pode ser. Há um vídeo na CNN, que aliás aqui foi passado, e que a senhora fala, precisamente usa este termo. E, portanto, nós podemos juntar esse vídeo em que a mãe, que depois desmente, portanto, eu também fui cuidadosa e fui dizendo que a senhora foi tendo várias versões, em que a senhora depois desmente essa dita cunha. E, portanto, nunca com a minha intervenção pretendi, e aproveito para esclarecer, pretendi dizer que a mãe falou. Esse vídeo existe, nós podemos juntá-lo, mas a mãe também diz que mentiu. Obrigado, Sra. Deputada. Só para informar que esse vídeo já conta do acervo documental da própria Comissão e pode ser consultado nesse acervo. Penso que já tinha terminado, Sra. Deputada. Obrigado. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Chega. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Doutora Joana Coelho, muito obrigada por estar aqui, por nos ajudar a compreender melhor toda esta situação. Eu gostava de lhe perguntar, já decorrente de uma parte das declarações que deu, que haveriam pedidos diretos que são feitos aos médicos e que, no seu próprio caso, poderia acontecer, ou um menino que viu no fim de semana, ou um outro colega, ou o que seja. O que eu lhe gostava de perguntar, para nós compreendermos, é se, efetivamente, estes pedidos são de pedidos que não estão no sistema e se considera que essas marcações posteriores se cumprem ou não os requisitos da Portaria 147 de 2017. Esses pedidos não estão no sistema e penso que não cumprem os requisitos da portaria indicada. Mas, nesse caso, então, o que nos está a dizer é que, apesar de haver esta portaria, há marcações que ocorrem com alguma regularidade à margem daquilo que deveria ser o procedimento legal. Certo. Porque a nossa profissão, assim, ou seja, eu não posso esperar porque uma situação urgente seja inserida numa plataforma por médicos de família que muitos utentes não têm, para, se eu achar que é mesmo urgente ver uma criança, que eu não estaria a ser uma boa médica se estivesse à espera de que esse pedido chegasse ou que esse pedido existisse. Não são muitas essas situações, mas elas acontecem. Sempre que são situações não urgentes, somos nós próprios que dizemos: olha, então acho que deve ir ao seu médico de família, ou acho que deve pedir ao seu médico assistente fazer a referenciação, eu irei marcá-lo assim que possível.
Mas não é no nosso dia-a-dia, há situações em que nós não estaríamos a ser bons médicos se fizéssemos isso. Mas nesse caso não considera que podem ser criadas situações de injustiça relativamente a outros utentes, ou porque acaba por ser um bocadinho discricionário face também àquilo que é a decisão do próprio médico? Eu percebo que quando nós dizemos isto, que se calhar a opinião geral das pessoas seja essa. Mas não é, isto até é feito com um esforço acrescido da nossa parte. Eu, quando aceito um desses pedidos, eu não desmarco um doente que está triado pela via normal para colocar esse pedido. Muitas vezes faço fora do meu horário de consulta, em dias em que não tenho consulta atribuída, não tenho sequer um gabinete atribuído e, portanto, não há uma sobreposição de este pedido seguiu a via normal, seguiu a norma normal, mas eu vou cancelá-lo e vou colocar outro doente. Isso não acontece. Eu queria deixar só claro que não estou a fazer perguntas com qualquer tipo de julgamento, é menos para percebermos o funcionamento, digamos assim, e os procedimentos. E voltando ainda aqui à portaria, porque a portaria, ela no artigo 3º diz os objetivos. Um dos objetivos é obter um conhecimento global sobre o acesso dos utentes aos cuidados de saúde e o outro é implementar uma cultura de transparência, de controle e monitorização do acesso aos cuidados de saúde no SNS. O que, pronto, depois tem mais linhas. O que nos parece fazer sentido, ou seja, esta transparência é também ela fundamental para assegurar não só critérios, como igualdade. E aqui volto a perguntar-lhe, e uma coisa é, enquanto, como é que eu ia dizer, a própria doutora Joana, a forma como conduz, portanto, a sua profissão e a marcação das consultas, outra é uma prática que eventualmente é generalizada, que pode levar a distorções do próprio sistema. E aquilo que lhe pergunto, e depois prometo que não vou falar mais deste ponto, é se realmente considera que o modelo adequado é o que consta na portaria e deve ser esse que se deve reger, a doutora Joana e todos os outros médicos, ou se efetivamente devem haver alterações para situações de exceção. Eu acho que seria bom incluir estas situações de exceção. Essa norma, quando foi criada, foi pensada, obviamente, para garantir a transparência e a universalidade do acesso a todas as pessoas aos cuidados do nosso SNS, mas esta exceção, não sei como, não pensei muito nisso, sinceramente, mas acho que deve ser incluída estas exceções do nosso dia-a-dia, que, como digo, não consigo deixar de não ver algumas pessoas, crianças que pedem, só por não existir um pedido na plataforma. No fundo, a nossa preocupação aqui é uma, que é precisamente impedir este modelo de cunha que existe e que, de alguma forma, e também pelas outras audições que temos tido, que percebermos que é um modelo que é, de alguma forma, generalizado, não só no SNS, também noutros serviços. Relativamente ao caso concreto, a este em particular, eu julgo que a doutora Joana Coelho, pelo menos na data, era médica auxiliar da doutora Teresa Moreno, é isso? Mais ou menos? Sim, colega. Sim, colega. Sim, pronto. Sim. Eu não sei se já foi aqui falado, mas estas declarações, houve aqui umas declarações da própria doutora Teresa Moreno, que disse que a mãe, a certa altura, arrogantemente, diz que só precisa da minha assinatura, pois tem todas as outras garantidas até à Ministra da Saúde. Eu não sei se estava presente no momento em que estas declarações foram feitas ou se depois foram comentadas consigo num momento posterior. Não estava presente, como disse, eu só conhecia a família e as meninas no dia do tratamento, no dia antes, que elas ficaram internadas no dia antes. E, portanto, conheci-as nessa altura e conheci-as depois, pontualmente, durante o seguimento que tiveram. E, portanto, não conheci, não estive presente nessas consultas. Não sei. E relativamente à outra questão de haver aqui, até da parte da própria mãe das meninas, segundo aquilo que foram as declarações dela, que ela rejeitou qualquer cunha, digamos assim, por parte do Presidente da República, mas assumiu que ela própria ouviu tantas vezes que realmente eram as meninas do Presidente, que foi assim que ela própria identificou, que ela própria já acreditava que realmente tinha havido uma cunha por parte do Presidente da República. O que eu lhe pergunto é, porque vai dizer que não tem conhecimento da cunha concretamente, mas destes rumores nos corredores do hospital. Alguma vez ouviu estes rumores? Sinceramente, eu nunca ouvi esses rumores, nem essa expressão em particular, nunca a ouvi nos corredores do hospital. E, portanto, quando saiu a notícia de que
da eventual ligação entre o Presidente da República e a marcação das consultas, também por via do e-mail do filho do Presidente da República, onde expressamente pede ao pai ajuda na resolução desta situação, ficou surpreendida ou encarou com normalidade? Fiquei surpreendida, sim. Mas nesse caso ficou surpreendida então porque, do seu ponto de vista, como estas situações de marcações paralelas ao sistema são comuns, achou que era só mais uma marcação? Tinha sido só mais uma marcação? Fiquei surpreendida porque não tinha o conhecimento, nunca ouvi essa questão. E sim, esta é mais uma marcação que nos foi pedida extra a norma de marcação de consultas que estava em vigor na altura. Mas tomou conhecimento, suponho eu, julgo que já respondeu aqui sobre isto, mas só para ficar mesmo claro, que a própria doutora Teresa Moreno, ela referiu isto várias vezes em vários documentos, e julgo que até o diz de forma bastante aberta, que a consulta foi marcada por indicação do Sr. Secretário de Estado. Portanto, na altura que viu a notícia, já tinha conhecimento de que as consultas tinham sido marcadas por intervenção do Secretário de Estado. Sim. E desse ponto de vista, qual é que foi a sua reação? Ou seja, também encarou com normalidade ou foi excepcional? Não, foi excepcional. Nunca tinha tido conhecimento? Nunca tínhamos tido conhecimento, nem eu nem os meus colegas, penso eu, que uma situação similar tivesse acontecido. E nesse caso, pronto, depois desta situação houve a tal carta, que já foi aqui mencionada várias vezes. Eu acho que a carta é particularmente relevante, tem aqui vários pontos que são importantes em geral, mas também relativamente ao caso concreto, porque mencionam aqui que são pessoas com vida estável nos seus países de origem, viajam para Portugal para investigação, diagnóstico e tratamento, porque é reconhecida a qualidade dos nossos serviços. Já indicou que a sua convicção era que, efetivamente, estas pessoas vieram para obter o tratamento e, portanto, a sua vida estável era no Brasil. Ora, aquilo que eu lhe pergunto é, porque às tantas há uma convicção de que, efetivamente, a questão da nacionalidade é instrumentalizada. Há alguma estupefacção com o facto de se tratar de uma consulta cuja origem vem da Secretaria de Estado e que é uma situação anormal. Mas ainda assim, depois todo o resto do processo parece que decorreu com normalidade. No fundo, eu queria lhe perguntar como é que justifica o desfecho, digamos assim, do processo. Não sei se poderia existir um desfecho diferente, não é? Porque esta família procura alguém em busca de um determinado tratamento, não é? Querem o melhor para as filhas delas e acham que o melhor é os Zolgensma. É aquele, sim. E, portanto, fazem vários esforços para o conseguir. Assim que o conseguem, é-lhes pedido que fiquem em vigilância, até por segurança das meninas, e eles aceitam essa questão. Assim que essa vigilância terminou, eles regressaram para o país de origem deles. Portanto, o decurso e o meu acompanhamento da situação foi todo ele mais pacífico, se assim o posso chamar, porque foi efetuado numa altura em que o tratamento estava feito e, portanto, foi o seguimento normal, habitual, regular das crianças que têm esta doença e que fazem este tratamento. Mas os pais tiveram que assinar um termo de comprometimento em como se comprometiam a morar em Portugal nos próximos anos para o tratamento das filhas. E isto que nós tínhamos conhecimento não foi cumprido. Ou seja, terão ficado numa fase inicial, mas depois acabaram por ir embora e não voltaram, apesar do tratamento de julgo ter continuado. Eu não sei se esse contrato, não sei se pode chamar contrato, que foi assinado, se tinha algum tempo de permanência em Portugal, não sei. Só diz próximos anos. Pois, e portanto... Bem, não tem conhecimento. Muito bem. Só uma última pergunta. Relativamente a este e-mail que já foi várias vezes falado, de Nuno Rebelo de Sousa ao Presidente da República, alguma vez tomou conhecimento deste e-mail antes de ser tornado público nos órgãos de comunicação social ou só... Não, só posteriormente, sim. Muito bem, da minha parte é tudo. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, doutora Joana Coelho. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente a palavra. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, todos os presentes, e cumprimento a doutora Joana Coelho. Agradeço as informações que já aqui nos deu. Eu vou tentar não repetir as perguntas, mas preciso de clarificar aqui alguns pontos. Quando é que foi o primeiro momento em que teve conhecimento da situação destas crianças, que existiam estas crianças, e qual foi a circunstância e o contexto? Não lhe sei, obrigada, não lhe sei precisar ao certo o momento, provavelmente foi no final de 2019, quando começaram a existir os pedidos de marcação de consulta e, portanto, nós na nossa unidade temos algumas reuniões com alguma regularidade que servem exatamente para discutir situações que nos preocupam, doentes que nos preocupam, e provavelmente deve ter sido nesse contexto que a doutora Teresa chamou a atenção para que há este pedido, há esta solicitação de consulta. São meninas com esta doença, o objetivo, eventualmente, é um tratamento com o Zolgensma e, portanto, foi nessa altura, novembro, penso eu, de 2019. Mas quando a doutora Teresa falou nessa altura e nessa reunião, a consulta ainda não estava marcada? Não. E, portanto, aquilo que eu preciso de saber é o que é que foi discutido nessa consulta, portanto, se havia ou não algum tipo de resistência na marcação da consulta destas crianças. Isto pela forma, quero saber qual é o motivo dessa resistência, mas se era pela forma como já sabemos que esta consulta chegou ao Hospital de Santa Maria. A nossa resistência era a partir do momento em que as crianças estivessem inscritas na nossa consulta. Nós já tínhamos tratado no ano prévio 2 meninas com o Zolgensma, embora a EMA ainda não tivesse feito a aprovação do fármaco, e, portanto, se nós achássemos, como achámos na altura que as conhecemos, que elas tinham os critérios, cumpriam os critérios para fazer o tratamento, nós, perante essas 2 meninas, não poderíamos não dar os mesmos cuidados, até pela questão da equidade e transparência que o SNS quer dar aos seus utentes e, portanto, nós teríamos, obrigatoriamente, se as situações clínicas estivessem cumpridas, que fazer essa prescrição. E, portanto, a nossa relutância era por este motivo. Mas, portanto, havia essa relutância e essa resistência. Sim. E, portanto, faz sentido aquilo que diz, porque no relatório da IGAS é referida uma insistência por parte do Dr. Luís Pinheiro para a marcação da primeira consulta. E, portanto, faz sentido que esta insistência tenha existido, porque, de facto, havia uma resistência. Correto. O que significa que a doutora Ana Isabel Lopes, quando aqui em audição deu a entender que não havia resistência nenhuma, estava a mentir. Não consigo afirmar assim, de forma linear, isso. É porque a doutora Teresa Moreno, aqui em audição, explicou exatamente esse processo. Referiu que houve 3 chamadas da doutora Ana Isabel Lopes para ela a referir que a consulta era para ser marcada. Até referiu a tal determinação superior à Secretaria de Estado. E, de facto, a doutora Ana Isabel Lopes aqui deu uma imagem diferente. Deu a entender que não era necessário nenhum tipo de insistência, porque os médicos, de certo, não foi esta, não estou a citar, portanto, o entendimento que se teve foi, de facto, a forma como a doutora Ana Isabel Lopes, se bem que a frase que ela disse foi não havia necessidade dessa insistência, portanto, dando a entender que havia uma concordância para a marcação das consultas. E aquilo que me está a dizer é que não é bem assim. Não só para este caso, mas também para outros, não é? Porque se isto abriu um precedente para que o nosso SNS comportasse a administração deste fármaco ou de outros até mais caros que atualmente já existem, não é? A nossa chamada de atenção com a carta, o nosso alerta, foi mesmo que isto vai começar a acontecer, não é? Como também depois já foi dito aqui, que recebemos outros pedidos de outras crianças lusodescendentes que também gostariam de ter vindo a Portugal fazer o fármaco em questão. E, portanto, a nossa relutância era esta, era de, assim que as meninas chegassem e se tivessem uma consulta marcada, obviamente que iríamos agir conforme tínhamos agido uns meses antes com as outras crianças que fizeram o tratamento. Sim, eu aqui acabo por não estar tanto a questionar a vossa relutância, porque eu já percebi a situação. O que eu não estava a conseguir perceber, e continuo sem perceber, porque isto agora, às tantas, cada pessoa que vem aqui conta a sua verdade,
vamos dizer assim. E, portanto, é esta parte que eu queria perceber. E, portanto, quando soube que, ou em que momento é que soube, ou como é que soube que esta consulta ia ser marcada? Desses momentos eu não tenho assim segura certeza. Eu depois soube que a consulta foi marcada no início de janeiro, no dia 2 de janeiro, penso eu, 2020. E, portanto, algures entre novembro e dezembro houve esse pedido e a marcação ocorreu em janeiro de 2020. Mas sabe-se depois, ou seja, consegue confirmar ou não, perguntando claramente, consegue confirmar-me ou não houve uma insistência do Dr. Luís Pinheiro para a marcação desta consulta? Não consigo confirmar porque não foi um pedido direto a mim, portanto não consigo confirmar. Obrigada. E pronto, e vou só terminar com esta questão. De facto, a doutora Teresa aqui referiu que na tal chamada que a doutora Ana Isabel Lopes fez, referiu de facto uma determinação superior à Secretaria de Estado, e eu queria perguntar se ouviu este rumor. Não ouvi quando ele aconteceu, ouvi a posteriori, depois já das consultas terem sido agendadas. Sim. E a quem é que se referiam? Quem é que se referia a este rumor? Não estou a dizer que era certo ou errado, mas quero saber aquilo que se falava porque de facto há aqui muitas questões. A própria nós, da primeira vez que ouvimos aqui a doutora Ana Paula Martins, quando era presidente do Conselho de Administração, ela própria disse que ouvia estes rumores. Portanto, a doutora Ana Isabel Lopes, aqui em audição, disse que nunca tinha ouvido falar dos rumores. Quer dizer, como a deputada Ana Abrunhosa já disse, quer dizer, o hospital, por muito grande que seja o Hospital de Santa Maria, os departamentos não são assim tão grandes, portanto, havia estes rumores, certo? Portanto, é isso que está a confirmar que estes rumores existiam. Eu, como elemento da unidade, e o meu contacto aqui é a doutora Teresa, porque nós trabalhamos diariamente juntas, não é? Assim como com as outras pessoas, mas por fazer a consulta de doenças neuromusculares, é um contacto próximo. E, portanto, o que eu sei foi aquilo que a doutora Teresa me ia dizendo. Na altura não tive, sinceramente, muita parte destas questões, acompanhei o caso depois do tratamento e, portanto, o rumor, o que eu fui ouvindo foi vamos ter que marcar a consulta. Se essa pressão foi feita pelo Conselho de Administração, por alguém superior, eu, sinceramente, não sei. Ouvi esta questão de vamos ter que realmente marcar e a consulta foi marcada. Eu já não tenho a certeza se esta pergunta já foi feita, mas só mesmo para terminar, a frase de algo como as meninas do Presidente era um rumor que ouviu ou não? Não, essa expressão em questão nunca ouvi. Pronto, obrigada, não tenho mais perguntas. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, doutora Joana Coelho. Penso que não haverá, portanto, mais perguntas, nem segunda ronda. Portanto, nesse caso, quero agradecer a sua presença hoje aqui nesta comissão, ter respondido às diversas perguntas que foram efetuadas e dou por terminado esta primeira audição. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos e vamos prosseguir com a segunda audição da tarde. Está terminada esta audição. Obrigado. Obrigada.